Nós, mulheres, precisamos ser validadas, reconhecidas, valorizadas, escutadas e olhadas para além de um objeto. E para que tudo isso aconteça, é importante uma boa dose de afeto. E para isso que estamos aqui no podcast Entre Vitórias e Régias, para que esse afeto, essa boa dose de afeto, seja possível, seja viável, no sentido de pensarmos a masculinidade em outras perspectivas, né? Sendo atravessada justamente pela questão do afeto. Hoje está imperdível, né? O tema, como vocês podem ver, é masculinidade e afeto. É o episódio de hoje. Então não sai daí, curte, compartilha o nosso canal, se inscreve também. Bom, eu me chamo Aline, sou psicóloga, atuo na saúde do trabalhador da CESPA e na área clínica. Coordeno também um comitê de equidade no SUS. E a minha colega. Então, vamos lá, eu sou a Andresa, estou hoje como enfermeira de um centro de saúde, de atenção à pessoa idosa, e também sou terapeuta integrativa. E hoje nós estamos com um tema muito importante. O tema é masculinidade e afeto, o que eles não dizem, né? Esse tema ele foi inspirado na obra da maravilhosa Bell Hooks, né? Da obra A Vontade de Mudar, certo? E a gente parte de uma reflexão que aos homens muitas vezes é negado o direito de amar, né? E aí eles aprendem o quê? A se distanciar das emoções, evitar essas vulnerabilidades. Eles evitam esses afetos, né? Essa proximidade. E aí hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais aqui conosco, a nossa querida Terezinha Cordeiro e Andresa Valadares. E a gente começa perguntando quem são vocês. Podem se apresentar. Eu sou Andresa, sou psicóloga, sou especialista em clínica psicanalítica, atuo hoje somente em consultório particular, mas já vim aí de uma longa jornada como psicóloga do SUS. Certo. Terezinha. Eu me chamo Terezinha Cordeiro, sou assistente social de formação, atuo na Secretaria de Estado de Saúde há um bom tempo e na Secretaria de Estado de Assistência Social. Estou desenvolvendo minhas atividades na coordenação de saúde mental, mais especificamente no serviço de EAP, que é um serviço que trabalha a desinstitucionalização de pessoas em sofrimento mental em conflito com a lei. Certo. Então, nós temos hoje um podcast riquíssimo, né? Sim. Com pessoas assim que estão já nesse caminhar há um tempo. E aí a gente lança a primeira pergunta, pode ser? Então, falando aí da nossa querida Bell Hooks, né? Amor e poder podem coexistir? O que é que vocês acham? Eu acredito que não, Acredita que não? né? Por quê? Porque o poder, de uma certa forma, ele é uma imposição. O poder, ele é controle, né? E tudo que é imposição, que é controle, de uma certa forma, sempre limita. Limita quem está submetido e acaba também limitando quem submete. Só que, claro, que quem submete não se dá conta disso, né? Eu acho que o livro ele é muito rico. Quando eu fiz o primeiro contato com ele, eu fiquei muito feliz, impressionada, né? Porque ela traz questões que, de alguma forma, já faziam parte das minhas ideias, né? Como eu falei, eu venho de uma jornada clínica, né? Mas também de SUS. Então, no SUS, eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares que eu atendia muitos homens, né? Tanto em grupos de terapia. E era muito interessante, porque os homens eles sempre chegam ao atendimento sempre por uma imposição, né? Então, eles às vezes passavam mal e iam em todos os médicos, faziam todos os exames, e aí os médicos falavam assim com ele: não é nada, não é nada fisiológico, né? Você precisa de um psicólogo. E como que isso impactava de uma Uhum. forma. Resistência, né? Sim, muito. E é muito disso, né? De que eu vou fazer lá? O que eu vou conversar lá? Né? Porque os homens, eles não são escutados realmente, né? Sim, Então, se eles não vivem a experiência de ser escutados, realmente eles não sabem escutar, sim. né? Porque a escuta, ela é o cuidado,
E tão pouco vão buscar, né, Sim, sim. esse atendimento. Até porque a gente também tem uma sociedade que diz que o homem demonstrar afeto, né, ou qualquer tipo de necessidade em relação a buscar ajuda, isso é uma desvalorização, Sim, né? Então, eu recebo no consultório, às vezes, crianças, meninos, né, de 7, 8 anos que já dizem que não podem chorar e que se engasgam, né, segurando o choro. Então, isso é a crueldade, né, do que é imposto, que o sim, menino tem que estar desde de criança, desde de muito cedo, que menino não chora, engole o choro, sim. É muito né? comum essa fala, Sim, né? E você, Terezinha? A Bell Hooks, ela é muito feliz e eu concordo com ela, né? Quando ela diz que não tem como coexistir. Poder é Uhum, uma coisa e afeto é outra. sim, E na verdade, o amor, o afeto, eles são divergentes. Não dá para o poder não consegue conviver com o afeto. E ela trabalha muito bem a lógica do patriarcado, onde ela traz toda uma formação cultural, histórica, que se forma, né, ao longo dos séculos e ao longo da nossa história e faz com que a gente normalize, entre aspas, aquilo que não é normal. A gente acaba tratando algo que é comum, mas que não é normal, né? Porque não vem da natureza. A natureza humana, ela é por sua própria natureza, por sua própria a característica, ela é afetuosa e o homem é afetuoso na sua essência, enquanto homem. E nesse aspecto ela traz com muita propriedade que a gente tem comportamentos patriarcais tanto em homem quanto em mulheres, ou seja, quando ambos exercem esse poder como uma forma de opressão, eles se afastam do afeto, eles se certo. afastam do amor. E não é só o homem, a mulher também. Né? Isso é Sim, importante frisar. Sim. perfeito. E a gente percebe que ela coloca também a importância de nomear, né, esses afetos desde a infância. Mas realmente isso é como vocês colocaram, é totalmente impossibilitado. E a gente vê a espontaneidade das crianças, né, logo no início da vida. uhum. E a, E e a pode falar. espontaneidade, né? E o quanto que essa espontaneidade ela é ceifada mesmo, né? Então, quando uma criança, um menino, né? Vou falar mais nesse contexto do menino, quando ele tem qualquer tipo de expressão em relação à demonstração, né? Engole o choro, homem não chora. Né? Quando você fala para uma criança que ela não pode, porque o que que é o choro? O choro é a demonstração, é uma expressão, né? De caiu, se machucou, tá triste, tá alegre, né? Então, se você fala para uma criança que ela não pode chorar, você está ali simbolicamente matando essa criança. Né? Porque Sim. isso é uma violência muito grande, só que é uma violência naturalizada. Uhum. Né? E como muitas das violências naturalizadas, quando você fala assim, ah, não é só homem, não é realmente. Até porque a nossa criação também, enquanto mulher, ela também passa por essas questões, né? Por essa postura. E aí Sim. se torna natural. E vai criando Sem aquela ser. casca, né? Vai Sim, sim, enrijecendo, vai se tornando um adulto sim. também, lá mesmo sendo mulher, né? Que já tem o contato natural a mais com as emoções, também vão ter as suas consequências, né? E quais consequências são essas, no caso, de matar esse afeto, digamos assim, como a Andressa colocou, desde a infância? Então, a Bel falou uma frase que eu achei fantástica. Eu não lembro exatamente o local, mas ela fala que o patriarcado ele chega a ser uma doença mental. E aí eu diria o seguinte, que eu não chamaria de doença porque a gente vai incidir no CID, que tem todo uma para a gente dizer o que é doença, mas ela é um sofrimento. Ele é um sofrimento tão grande para homens e mulheres que muitas vezes ambos não se dão conta, né? E as consequências, elas vêm desde o nascedouro, desde a criança, dos traumas que ela carrega, daquilo que ela se transforma quanto adulto, no caso do menino, um homem, Sim. no caso de uma menina, mulher, e tudo aquilo que acaba prejudicando na vida adulta a sua relação com o outro, o seu processo de afeto, de amor,
de cumplicidade, de companheirismo, acaba sendo dificultado por conta disso. E causa um sofrimento. Não é à toa que ambos procuram os consultórios para fazer acompanhamento do seu sofrimento e tudo, e que a gente tem hoje uma pandemia de sofrimento mental. Que a gente está procurando lugar sem saber aonde a gente está e por que eu reajo dessa forma ou de outra forma. Então, ela coloca isso, ela coloca como uma origem no patriarcado, e é muito comum que a gente acaba, muitas vezes, não fazendo essa analogia, né, do sofrimento com a relação do patriarcado. E isso é preciso que a gente retome. Né? Tem que olhar para isso, né? É muito interessante porque isso não acontece de hoje, mas hoje com as mídias a gente tem acesso, né, às notícias de uma forma quase que imediata. Mas quando a gente olha para o contexto que a gente está vivendo e as notícias horrorosas que todo tempo chega, né, de feminicídio, da violência, de coisas horrorosas que às vezes a gente fica chocado, né, de como que aquilo pode acontecer desta maneira, sempre aconteceu. Só que durante muito tempo também, isso também foi normalizado, né? Acho que até pelo Código Penal, acho que até 6 anos atrás ainda era permitido, né, o homem matar a mulher se fosse traído, né, por honra, para a gente ver só essa questão. Só que quando a gente olha também para as nossas leis, todos esses lugares sempre foram ocupados por homens, né? E hoje ainda, na sua grande maioria, é. Então, acho que a questão de olhar para a consequência dessa. Eu acho que é um sufocamento, né? Porque quando você diz para uma criança que você não pode demonstrar afeto, uma hora isso vai explodir. Sim. E não é à toa que a gente vê homens diante de situações, uma briga no trânsito, né? De receber um não. Né? De alguma forma, receber uma negativa, ter reações que às vezes são extremamente violentas. Sim, porque lá no início ele Sim. foi ensinado o controle, a Sim, dominação, né? E quando perde. ele recebe, né, uma negativa, levam fora, tem um problema, ele vai o quê? Ele vai gritar, ele vai agredir, ele vai matar, né? Porque aí a gente está falando do poder também, né? Mas de como que uma pessoa que também não foi dado a ela esse lugar de escuta, de acolhimento, por isso que é muito comum, né? Os homens falam assim, eu não sei o que ela quer. Não sabe mesmo. Sim. Ele não Sim. sabe porque ele não tem essa vivência, né? A vivência do cuidado, porque isso também passa pelo respeito. Você reconhecer um sentimento, uma criança, uma emoção, um menino, dando a ele permissão para isso. E é isso mesmo. Eu já escutei muito a reclamação de mulheres, eu acho que todas vocês já escutaram, né? De que está se doando muito em termos de emoções, de afeto, mas não está tendo retorno, né? Reciprocidade, né? Exatamente, dos homens. Então, essa fala realmente é muito comum. coerente e comum, exatamente. E assim, me surgiu também uma questão para todas vocês, inclusive para a Andresa. Se está acontecendo uma crise da masculinidade, porque assim, a referência do masculino antes era o patriarcado, né? E agora? E a gente percebe os homens um pouco confusos. De que forma a gente vai se colocar agora? De que forma a gente vai se comportar agora? A gente não pode ser fresco, né? A gente não pode, que é o termo que muitas vezes eles usam, a gente não pode se comportar de forma afeminada, mas também a gente não pode ser agressivo, a gente não pode manifestar essa raiva mais, que nós vamos ser punidos, a gente não pode se comportar de acordo com o patriarcado, porque é o que está sendo, né, pontuado para eles. Então, há uma crise da masculinidade. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que é importante que tenha, né? Talvez ainda não como deveria, mas vejo isso já, alguns homens podendo realmente repensar, sendo que se repensar também e se desconstruir não é algo fácil,
porque você sempre está cercado de outros homens que não vão compreender e também que não querem E vão te compreender, criticar, né? né? E que vão criticar. E é muito isso, né? É interessante, é sempre a desvalorização também relacionando com algo do feminino, né? Sim. Ah, tu é mulherzinha, tu é gay, tu é, Uhum. né? Porque tudo também que é feminino, que vem da mulher, isso também sempre, desde que o mundo é mundo, vai para um lugar de desvalorização. Uhum. Então, são questões que elas se encontram todas, mas são questões também que elas não são fáceis, porque as pessoas, esse processo de desconstrução, ele também é um processo de busca, Sim. né? E buscar não é só através de leitura, mas também de terapia mesmo, Sim. né? Então, E- assim, seria o primeiro passo, um reconhecimento dessas emoções, é um mapeamento, né? Porque eu acredito que muitos não conseguem nem nomear o que Sim, sentem. Começa por aí, sim, de não dar conta daquilo que está sentindo e não consegue expressar, né? Mas eu acho também que a mídia ajudou, digamos, o holofote está no comportamento deles e agora eles estão preocupados com o que está sendo falado sobre. Então, acredito que isso ajudou de alguma forma para que eles observem os próprios comportamentos, né? e me veio uma questão agora que, ao mesmo tempo que tem essa questão, né? Eu acho que também existem muitas instituições e muitas pessoas até que se utilizam disso, né? Porque a gente vê aí cursos por pessoas totalmente despreparadas, defendendo coisas mais absurdas Sim, ainda, né? Então, eu acho que essas questões também é compreender aonde você busca as coisas, sim. sabe? Porque tem coisas que é interessante você conhecer, reconhecer, porque hoje tem tantas pessoas que se passam por pessoas de autoridade. E quando você vai ver, o que é que eu digo autoridade aqui? Eu estou falando de pessoas com competência, que estudam, que se dedicam, que fazem, né, desses assuntos um material mesmo de compreensão, Sim, né? Porque, como eu falei, a gente está falando aqui de coisas que são muito complexas, sim. sabe? E que não é uma construção que a gente vai ter da noite para o dia. Então, e o quão é rico, né, esses momentos também, quando a gente conversa com pessoas que estudam, que também buscam, né, e que podem também, eu acho que é quase que um TC, né? A gente vai tecendo uma compreensão diferenciada disso. Então, é algo que por ser complexo, às vezes a gente também vive uma sociedade do imediatismo, né? Uhum. Onde tudo é os 10 passos para, Sim, né? perfeito. Só que, assim, isso na realidade a gente sabe que isso não funciona. Uhum. Sim. Os 10 passos para a felicidade ou para qualquer coisa que seja de uma forma que a gente entenda que é complexo, não vai ser rápido. Uhum. E não vai ser fácil, né? Exatamente. E às vezes tem que dar 10 passos para trás Sim, para para começar poder a caminhar. Isso. Belezinha. A Bel, ela fala, e eu achei fantástico, né? Essa fala dela, que ela fala assim: compreender as raízes da doença masculina ajuda muito, muitos homens a começar o trabalho de superar o dano. E aí, o primeiro passo é a compreensão. Tem alguma coisa errada. Uhum. Por que se mata tanta mulher nesse país? E no mundo inteiro? Tem alguma coisa errada. O que está incomodando tanto o masculino que ele precisa eliminar a vida do feminino? Tem alguma coisa errada. Então é preciso compreender isso. É preciso que o homem compreenda e que a mulher também compreenda isso. Considerando que nenhum ser humano até agora consegue, do sexo masculino, gerar o outro ser. É a mulher que gera o menino. Uhum. Ela que cria. Exatamente. E aí é diferente de educar e criar. E como é que a gente está criando? A gente está educando homens violentos. Por que eu preciso usar a violência como arma? E aí vem a questão do poder. Que outra forma eu posso construir um cenário de vida que tenha dignidade, que tenha reciprocidade, que tenha integralidade? Porque quando ele age de forma violenta, ele não é integral. Porque o ser humano, em sua natureza, na sua integralidade, ele é afetuoso. Ele não é grotesco. Isso acaba sendo uma construção, que aí a gente vai ter que trabalhar também o cenário da lógica histórica de formação da civilidade Sim. do mundo inteiro.
né? Quem fez a história, quem escreveu a história, na maior parte das vezes foram os homens, Sim. em função das Verdade. suas experiências. Sim. A história foi escrita por homens, não foi por mulheres. Embora elas tenham uma caminhada muito forte. Mas elas muitas vezes tinham que mudar de nome, tinham que botar nomes de homens para poder vender o inserir. seu produto, para Sim, poder sim. apresentar e colocar quem elas eram. Então, assim, a gente está na caminhada e eu acredito que essa construção ela precisa ser feita, né? E a Bel dá um suporte maravilhoso para isso. E aproveitando, qual é o caminho dessa transformação? Quais são as possibilidades assim para vocês? Tem um caminho possível de transformação desse cenário? Aliás, não existe um caminho, né? São vários. Ele é complexo. Ele é né? complexo. Eu separei um trecho aqui do Sim. livro da Bel que eu achei fantástico. Se quisermos criar uma cultura na qual todos os homens possam aprender a amar, devemos primeiro reimaginar a família e, consequentemente, o lugar que a gente dá a esses meninos nas famílias, né? Em todas as suas diversas formas, como um lugar de resistência. Devemos estar dispostos a ver a infância dos meninos de maneira diferente, não como uma época em que são doutrinados em uma masculinidade que envolve violência e morte, mas como uma época em que aprendem a exultar-se na conexão com os outros, na festa, na alegria, na intimidade, que é o anseio humano essencial. Devemos seguir a sabedoria de Thomas quando ele clama por uma adoração não patriarcal do menino. O que seria isso? É a criação mesmo afetuosa, respeitosa, Desde a base, desde né? a base, né? Porque as famílias, elas são o nosso primeiro lugar. E isso pode ser muito bom ou não, né? Eu acredito assim, é perfeito assim o que tu colocas, a Terezinha, né? A Andresa também, mas é interessante que a sociedade ela tem suas épocas, né? E seus discursos. E o mais interessante é que algumas feministas, inclusive mais visionárias, elas defendem muito a perspectiva do iluminismo, né? Naquela época, que é quando a gente faz a transição da Idade Média para o capitalismo, né? O iluminismo coloca esse modelo de família. Então eu percebo assim, eu não sei se faz sentido para vocês, mas a questão política, econômica e a noção de família estão extremamente entrelaçadas. Sim. É como se a família ela desse o suporte para o sistema econômico e político, assim como Rousseau colocou através de um tratado. Eu sempre falo mal dele, desculpa, Rousseau, que ele deve estar se debatendo na Mas é tumba, isso mas ele é mesmo. um dos precursores, né, do iluminismo. Ele influenciou a nossa sociedade de uma forma. Inclusive, eu estava vendo o vídeo da Prioli, né, em que ela fala que a mulher é ensinada a resistir, a gente é ensinada a ter um vínculo abusivo, né? A fazer parte desse jogo junto com o homem, onde o homem é ensinado a forçar a mulher a aceitar a investida dele e a mulher é ensinada a dizer não, embora Só que ela eles queira. mudam os nomes, né? Esse ensinamento é assim, você tem que ser sábia, você tem que edificar seu lar, E você tem que né? ser difícil, Sim, sim, porque se você for fácil, ele não vai te valorizar. sim. E esse código está no livro do Rousseau. Ele ensina os códigos de como as mulheres devem se comportar diante dos homens e como os homens devem tratar as mulheres para sustentar o sistema econômico capitalista, né? Porque aí a mulher vai para o lar para Sim, criar o patrimônio genético perfeito para a economia, para o sim, capitalismo. sim. Então, esse livro é fantástico, assim, fantástico no sentido de da gente entender De abrir a mente, né? e de entender o que acontece no nosso cenário e do quanto a gente é influenciado pelo século, eu acho que é 16, né? 1700 e pouco. E a gente não tem a noção disso, né? Mesmo porque a gente fala de algo, como já foi dito, que se naturaliza, né? Então, mas nem tudo que naturaliza é bom. Então, quando a gente passa pela educação também das mulheres, a mulher ela é educada, formada, né? Nessa forminha que tem que ser desta forma. Então, é um processo de desconstrução que ele é para os homens, mas ele também é para as mulheres.
né? De como que também nós mulheres vamos educando esses meninos e as meninas também. Né? Como a gente vai dando a eles também um espaço, um ambiente que possa ou não facilitar essas condições, né? Uhum. Terezinha. Eu queria resgatar quando a Bel fala assim: é possível criticar o patriarcado sem odiar os homens? É possível fazer Sim. alguma coisa? É possível. É possível, sim. E aí ela fala também da interexistência. Eu achei fantástico esse termo, interexistência. Na perspectiva de que há possibilidade de haver uma comunhão entre os seres, né? Sem ter a necessidade de dominar um, dominar o outro. Que ela se contrapõe, inclusive, à lógica de uma corrente feminista que nega isso, que nega o masculino. Então, é possível ficar junto, mas é possível que ele se perceba na sua integralidade e perceba o outro na sua integralidade também. E esse conceito de integralidade eu achei muito bom que seja resgatado, que é a questão do homem integral. Ele não é partes, ele é o todo. Então, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem Ele valores, tem afetos. ele tem afetos. E é preciso que isso surja, é preciso que isso Perfeito. acabe sendo Seja colocado estimulado na de ordem, volta, né? estimulado de volta. Eu fico muito receosa do termo família, justamente por conta disso que a Aline colocou agora há pouco. Que família é essa que nós temos? Até que ponto as famílias não são usadas pelo capital para manter o status quo e para gerar a mais-valia que o Sim, capital vive em função disso. Então, eu penso que, primeiro ponto do que ela fala, a gente não precisa odiar, muito pelo contrário, a gente precisa ser parceira, mas é parceira, né? Sem aquela lógica da dominação. E se perceber enquanto integral e que o homem se consiga se perceber enquanto integralidade. E aí há sim essa possibilidade de ter essa relação de parceria, de coexistência, de respeito, de reciprocidade e de interexistências, que é o que ela fala. Eu achei bem legal esse Perfeito. termo. Eu acho que isso é um caminho a ser percorrido, com muitas dificuldades, considerando o Sim. nosso cenário hoje, né? Com muitas dificuldades, mas são possibilidades. E que este momento, né, esse podcast, é um dos caminhos, é um percurso que eu defendo que tenham outros momentos, né, para que a gente possa estar levando essa fala e colocando esse tema na ordem do dia. A gente precisa ter um conceito de civilidade muito mais próximo da nossa natureza humana e não da barbárie. Perfeito. Legal, interessante. Então, é possível, né, traçar novos caminhos, né, Aponta Andressa? caminhos, né? É possível. E também tem uma reflexão que fiquei aqui. Será que essa responsabilidade, vocês falaram muito bem que não é só dos homens, né? O quanto que a sociedade como um todo normaliza alguns padrões, né, de comportamento. Então, vai uma reflexão para cada um de vocês que estão assistindo também, o que é que a gente está normalizando e naturalizando desde a infância, que está criando justamente esse homem, essa masculinidade, né, tóxica que está matando, que está agredindo. Então fica essa reflexão para gente. Então, trabalhar a base é o que fica, né? Sim. Trabalhar os meninos, né, em sua base, que foi colocado por todas vocês. Trabalhar a integralidade, né? E repensar esses modelos de família também, né? E qual é a função deles. Então, fomos contempladíssimas, né? Pelas falas da Andresa e da Terezinha, falas perfeitas. Sim. Eu admiro muito essas duas profissionais. A Andresa também, Acho que é as Andresas da tua claro. vida. Isso, as minhas Andresas. E fico muito feliz, né, desse encontro para falarmos de um tema urgente, necessário, importante. Que possam vir outras, né? Já Exatamente. fica o convite aqui. Exatamente. Então, vamos lá. Você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito. Agradecemos as convidadas, foi riquíssima essa conversa. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse conteúdo com quem mais precisa ouvir e assistir. Até o próximo episódio. Até a próxima.